Olá, seja bem-vindo ao canal Explicar Sem Complicar. Hoje essa é a nossa aula número 10 e hoje vamos ver diode, ok? Então, diode é basicamente um componente eletrônico que vai ser, ele é dessa forma, onde aqui vocês vão ter o anode e aqui vocês vão ter o capa que é cathode. Normalmente o diode vem, bom, tem algumas informações teóricas por detrás disso, que é junção PN, ok? Bom, isso depois podem ver no vosso curso. E aqui basicamente o que vocês têm que saber é quando ele é passante e quando ele é bloqueio. Por exemplo, o diode é passante quando a corrente vem, podemos dizer que a corrente vem nesse sentido que está aqui. Quer dizer, se tivermos aqui um I a via assim, ele vai passar. Mas se tiverem um I a via assim, isso que está aqui bloqueia. Então, vamos dizer, quando vocês vão ter um schema onde a corrente vem nessa direção, quer dizer que aqui o diode bloqueia, ele não deixa a corrente passar nesse sentido. Mas desse lado ele é passante. Então, a nível de diode, duas coisas importantes a saber. A primeira é quando o diode é diode ideal, ideal, ideal. O schema equivalente, basicamente vocês vão ter essa figura que está aqui, ela vai ficar como se fosse um circuito aberto, como um fio. Vamos ter aqui interruptor, ça é interruptor, por exemplo. É basicamente como se vocês tivessem um fio aqui, ou vamos supor um fio. Ok? Quer dizer que aqui quando vocês verem no exercício, estamos perante um diode ideal, a primeira coisa que vocês têm que pensar, quer dizer que aqui ele é um fio, ou seja, um interruptor aberto. Depois temos o outro conceito que é diode real. Então, diode real, vocês vão transformar essa figura que está aqui com seu schema equivalente. Então ele vai ficar o que? Ele vai ficar algo do gênero assim, inserir com uma resistência. Onde é que nós podemos ser R de diode? Essa aqui é tensão de seio, eu chamo tensão de seio. É como se fosse uma tensão do diode em si. Ok? Então aqui é VS, não esquecendo que vocês vão ter mais para negativo, é que vocês vão ter R. Isso é diode real. Passagem disso para aqui, para isso que está aqui. Isso vai ser igual a isso que está aqui. Então, continuando, vamos ver característica de um diode, como é que é a figura de um diode. Escrever aqui característica de la diode, ok? Então, basicamente temos essa figura que está aqui, que é a corrente em função de a tensão. Aqui vai ser VPN ou menos VN. Bom, normalmente vai dar um V qualquer, uma tensão. Então, a característica de diode é mais ou menos assim. Quando ela é normal, ela vai ter essa curva assim crescente. Aqui vocês vão ter o VS, que é, como eu disse, a tensão de Seul, que vai vir mais ou menos de uma forma inclinada, vai tocar aqui assim, depois vai assim. Depois temos aqui característica, a gente chama isso de característica inversa. Vamos dizer inverse, onde aqui vocês vão ter o VZ, que é tensão de Zener. Vamos ver isso depois na aula mais para frente, é um vídeo só para isso, tensão de Zener. Depois, a nível de tensão de Seul, temos dois tipos, temos diode de silício, em que vocês vão ter VS igual a 0,7, normalmente vai ser 0,7 volt. E temos diode em germânio, que VS é igual a 0,4 volt. Então, normalmente eles vão provavelmente dar-vos esses dois valores, um desses valores no vosso exercício, ok? Vamos dizer só, temos um diode de silício, isso. Depois vocês vão fazer, é só aplicar e pronto. Então, de uma forma geral, os conceitos básicos que vocês têm que ter em mente são esses que estão aqui. Tem algumas outras coisas aí por detrás, mas o objetivo é diretamente o que é importante, né?
Então vamos só tentar ver alguns exercícios práticos para vocês verem como é que se aplica as coisas, ok? Veja só. Então temos esse primeiro exercício aqui, onde eles deram dois diodes em série. Depois deram uma tensão V aqui desse lado. E pediram basicamente para determinarmos primeiramente o V e depois para darmos a característica de la diode, que é basicamente vamos fazer a corrente em função de tensão. D'accord? Então, a primeira coisa, disseram que os diodes, todos os exemplos que vamos fazer aqui, os diodes são suposés réels. Então, isso quer dizer que o esquema é equivalente, vamos substituir cada um diode por sua transformação real. Então, vai ser basicamente uma tensão, vamos ver, mais ou menos com uma resistência. Depois, esse aqui também, mesma coisa, viria aqui uma tensão, source de tensão, com uma resistência. D'accord? Vamos ver que aqui tem, por exemplo, um I. Temos aqui o V. Vamos supor aqui, por exemplo, E1. Aqui, bom, por exemplo, E1. Vamos supor R1. Vamos supor aqui R2. Aqui vamos supor que é R2. Só para aí, ó. Então, o V aqui vocês têm duas opções. Vocês podem aplicar loi d'Ohm, que tensão igual a R mais E em função do coisa, né? Do sentido aqui. Se tensão está no mesmo sentido, vocês vão ter. Se está no mesmo sentido que a corrente, vai dar negativo, e quando está no sentido contrário, vai dar positivo. Então, podemos fazer isso de uma forma rápida aqui. Loi d'Ohm. Vamos ver loi d'Ohm. Loi d'Ohm, V iria ser. Como aqui é a mesma corrente que vai passar por esses dois aqui, então iremos ter I, fator de R1 mais R2. Depois aqui mais E1 mais E2. Então, loi d'Ohm ficaria aqui de uma forma rápida, ficaria isso que está aqui. Então, com loi de May, então, avec loi de May, basicamente vamos escolher o sentido horário. Vamos ver algo do gênero assim. Por exemplo, assim. Então, nós devemos pegar sempre aquilo que nós encontramos primeiro. Quando vem assim, a primeira coisa que a gente encontra aqui é E positivo. Então, ficaria E1. E por mais, o I está no mesmo sentido que a resistência. Então, fica mais R, petit R1. Bom, eu coloquei grande R, né? Bom, aqui é petit R1, petit R2. Fica petit R1 I. Por mais, ele vem, apanha aqui E2. Petit R2. Depois, bom, se a gente fechar aqui, claro. Depois ele vem aqui, vem assim nesse sentido, apanha o V na mesma direção. Então ficaria menos V. E2, não, ficaria E2, perdão, ficaria E2 aqui, a tensão E2, depois mais R2I, depois menos V igual a zero, porque aqui a corrente iria vir no mesmo sentido que V, o sentido iria vir aqui do V. Então, se a gente passa o V para outro membro, isso implica que V vai ser igual a quê? Vai ficar, podemos colocar esses dois aqui que tem a mesma resistência juntos, ficaria R1 mais, petit R1 mais petit R2 I mais E1 mais E2. Então, vocês podem ver, é a mesma coisa. Ok? Então, vamos supor que K, se diode D1 igual a diode D2, se eles dois forem iguais, for a mesma coisa, né? Visto que não disseram nada, isso quer dizer que E1 é igual a E2, podemos dizer igual a, por exemplo, E0. E quando R1 igual a petit R2, ele vai ser igual a petit R. Vamos supor um petit R, só para termos uma coisa simplificada. Então, o V vai ser igual a 2E0 mais 2R I. Porque aqui vamos só substituir essas expressões aqui. Vamos ser E1 mais E2 vai ser 2E0. Aqui R1 é a mesma coisa, ficaria 2R I. E a característica, vamos dizer que a característica disso, vocês vão fazer tipo E0. Vocês vão ter primeiramente, quando é
vocês vão ter E0 aqui. E quando vai ser E2, E0. Vai ter E0 normal, porque começa normalmente por o primeiro. E aqui quando for aqui 2 E0. Então, normalmente, bom, tem uma parte que eu não falei, pronto, no curso, né? Mas normalmente a resistência, quando vocês vão colocar a resistência, a tirar aqui o I, por exemplo, vai ficar um sobre a OR nesse caso. Então, a nível de E0 é a característica de, vamos dizer, a característica de base. Então, iríamos ficar, por exemplo, com algo que vai vir assim, mais ou menos assim, ia chegar aqui, iria fazer assim. Aqui vocês vão ter um sobre R, aqui é I, não se esquecendo I. E depois viríamos a outra coisa que vai vir aqui também assim, quando chegar 2 E0, que é esse que está aqui, porque esse aqui é o de base que vem sempre. Depois agora esse aqui é a função do resultado que vocês têm aqui. Quando for 2 E0, vamos ter aqui o que? Vamos ter 2R, 1 sobre 2R. Então isso vai ficar algo assim, 1 sobre 2 petit R. Então essa seria a característica desse diode. Então vamos só ver mais um exemplo, ok? Pronto, só para reforçar o que eu estava a explicar. Basicamente na característica de diode, o VS, que é a tensão de CI, às vezes se utiliza também como, por exemplo, E0, ok? Ou V0, vamos dizer, ou V0. Só são formas que cada professor escreve, ok? E aqui essa cena que está aqui é o 1 sobre R, que é o que vem por defeito, por base da característica. Depois os outros nós vamos tirar em função do resultado do exercício, ok? Então, temos a linha B, o exercício, a figura B. Então, esse que está aqui, basicamente, vamos ter aqui, isso aqui é um R, deram aqui como R. Então, visto que é real, isso vai ficar isso. Vamos adicionar aqui o ER, que é o esquema real, né? Então vamos aqui em PTR. Aqui vamos dizer, por exemplo, vamos já começar a usar E0, por exemplo, para variar um bocado. Então aqui vai ficar o V que eles querem. E isso aqui é o R. Então aqui, Loadon, vamos dizer que temos um I que vai vir assim. Então, Loadon, para ser mais rápido, o V vai ser igual a tensão E0. Vocês podem fazer Lua de Mai também, ok? Mas aqui vamos ter o I vai passar nessas duas resistências, então vai ficar grand R mais petit R I. D'accord? Então, o esquema, a característica disso aqui, de uma forma rápida, vamos fazer uma coisa mais pequena, assim. Vamos aqui é V, aqui é I, aqui é 0. Então, primeiro vamos ter aqui o E0, que é o de base. E0 vai ser como se fosse o primeiro normal, e os dois vão estar aqui. Então, o por defeito, vamos dizer que ele vai vir tipo algo do gênero assim. Vamos dizer que ele vai fazer assim, que é 1 sobre R. E depois, esse resultado aqui que nós encontramos, que também aqui não é E0, vamos dizer uma coisa um bocado mais inclinada assim. E aqui vocês vão ter o I, é o que? 1 sobre R mais petit R. D'accord? Então essa aqui seria a característica desse diode aqui. Um último exemplo para fecharmos. Então, essa última figura, temos dois diodes em paralelo, como vocês podem ver, porque aqui eles estão separados por um nó, ok? Então, aqui o diode aqui, esquema real, ele vai ficar, isso que está aqui, vamos substituir aqui por ER, aqui mesma coisa, um E, inserir com um R. Então, aqui vamos ter, por exemplo, I, vai vir assim, quando ele chega aqui, ele vai dividir em duas correntes. Vamos ter aqui I2, por exemplo, e aqui I1, por exemplo. Aqui vocês vão ter E1, R1, aqui vocês vão ter E2 e petit R2. Estou a fazer grande, mas é petit R1 e petit R2. Ok? Então, o objetivo é o mesmo, calcular V aqui e V aqui.
Então, o V, podemos tirar a expressão disso que está aqui. A primeira coisa que nós sabemos é que o I aqui, ele é igual a I1 mais I2. Então, basicamente, é só tirarmos a expressão de I1 e I2 e vamos ter aí o valor do I. Então, o V aqui vai ser o quê? Vamos calcular a tensão aqui através de Loudon. V vai ser igual, se for aqui, bom, vamos fazer aqui em cima primeiro, vai ser que vai ser E1 mais R1 I1, então V vai ficar E1 mais R1 I1, d'accord? Então isso implica que I1 vai ser igual, a gente tirar I1 aqui, vai ser V menos E1, o V, isso aqui vai para outro membro, a dividir, depois a gente manda R1 do outro lado a dividir por R1. Temos aqui a expressão de I1. Vamos fazer de mem. Aqui na segunda, aqui embaixo, o V vai ser igual a quê? O V aqui vai ser E2, é a mesma coisa que nós fizemos, E2 mais R2 I2. Loudon implica, vamos ver aqui Loudon, primeiro vídeo. Aqui o I2 ele vai ser igual, mesma coisa, V menos E2 sobre R2. Então, a gente coloca aqui no coisa, o I vai ser igual a isso que está aqui, que é I1, vai ser V menos E1 R1 mais V menos E2 sobre R2. O objetivo é basicamente tirarmos a expressão do V aqui, ok? Isso vai ser que eu vou tentar fazer só um bocado rápido porque o vídeo já está ficando longo. Então vamos colocar o V aqui em fator. Se a gente separar vai ser V sobre R1 mais menos E1 sobre R2, d'accord? Depois mais V sobre R2 menos E2 sobre R2. Então vou separar onde tem V para um lado e E2 para o outro lado. Então vamos ter V, fator de vai ficar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, d'accord? Depois vamos ter que menos, vai ficar E1 sobre R1, vamos pôr entre parênteses, E1 sobre R1 mais E2 sobre R2. Aqui o menos vai afetar eles dois, toda a gente vai ficar negativo. Só distribuir aqui, separei esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse, agrupei assim. D'accord? Então, aqui, como vocês podem ver, ambos aqui, então podemos colocar toda a gente no mesmo denominador, porque eles todos têm o mesmo denominador. Então, I vai ser igual, vai ser V vezes, aqui, deixa eu ver, não, antes disso vamos fazer mínimo múltiplo comum aqui embaixo, porque aqui é soma de duas coisas diferentes. Então vai ficar V, fator de, vai ficar R2 mais R1, posso escrever, bom, PT R2 mais R1 sobre R1 vezes R2, mínimo múltiplo comum. Aqui também é a mesma coisa, menos, aqui vamos ter E1 R2 mais E2 R1. Tudo isso por produto deles dois, R1 vezes R2. Então aqui podemos agrupar toda a gente num só denominador. Então vai ficar aqui, vai ficar V fator de R1 mais R2 menos E1 PT R2 menos E2 PT R1. Tudo isso sobre R1, vou colocar aqui R1 R2, ok? Então aqui dá para tirarmos o V praticamente, é só mandar isso que está aqui a multiplicar por I, ok? Então, como eu estava dizendo, se a gente mandar o R1 e o R2 estava embaixo a multiplicar, vamos ficar com I R1 vezes PT R2 igual, iremos ficar com V, a soma de R1 mais R2 menos E1 R2 menos E2 R1, d'accord? Então aqui dá para tirarmos o V. V vai ser igual a quê?
Basicamente, esses dois aqui, vamos mandar ele para outro mesmo, vamos positivo. Depois, isso que está aqui, toda a gente vai dividir por esse valor que está aqui. Então, vamos ficar com E1, R2 mais E2, R1 a dividir por R1 mais R2, que é o que vai estar aqui a multiplicar, vai dividir para toda a gente. Depois aqui mais I, fator de R1, R2, repetir R1, R2, a dividir por R1 mais R2. Então, isso aqui seria, entre aspas, o valor de V. Depois, no caso, se D1 igual a D2, implica que iremos ter que E1 igual a E2, que é igual a E0, R1 igual a R2, que vai ser igual a PTR. Então, isso implica que V vai ter igual, aqui vai ser R, E0 mais R, E0, aqui substitui E1, E2 por coisa, o R por R, PTR por R1, R2, a dividir por R1 mais R2, seria R mais R, daria 2R aqui, 2R mais I, aqui iria ficar R vezes R, ficaria R ao carré sobre 2R. Então, de uma forma geral, se vocês forem simplificar isso que está aqui, se dá 2R0, E0, ficaria 2R, E0 sobre 2R. Esse com esse corta, depois mais I sobre R sobre 2. Então, de uma forma, isso implica que o V vai ser igual aqui, vai ficar aqui desse lado, E0 mais R sobre 2I. D'accord? R sobre 2. Então, a característica iria ficar... O vídeo está bem longo. Nossa. Primeira coisa, vamos ter aqui E0 de base, que vem na figura, E0. Aqui a gente normalmente tem que colocar 1 sobre R sobre 2, que é o que é igual a 2 sobre R. Então, ele vai ser normalmente mais para dentro. O de base, vamos dizer que vai ficar aqui, por exemplo, 1 sobre R, esse é o de base. E o 2 sobre R vai ser algo mais para aqui. Então, vamos, por exemplo, dizer que vai vir assim. Chega aqui, vai ficar mais para aqui. Vamos ter aqui 2 sobre R, que é o resultado desse que está aqui. Porque iremos colocar 1 sobre isso que está aqui. Ok? Então, o 2 passa para cima, fica 2 sobre R. Que é isso que está aqui. Agora, então, é mais ou menos essa ideia por detrás de transformação de diodo para a forma real e a sua característica. Então, esse é o vídeo mais longo que eu já gravei. Então, até a próxima aula.